Era para ser o dia mais feliz da minha vida. Meu casamento. O começo de uma nova fase cheia de amor, alegria e promessas para o futuro. Mas adivinha? Meu passado decidiu fazer uma entrada triunfal. E não foi qualquer entrada, foi a pior cena de novela mexicana que você pode imaginar. Bem na porta da igreja lá estava ela, a ex-sogra dos pesadelos, exigindo respostas e um encerramento para o filho mimado que me atormentou por anos. Mas calma, deixa eu voltar um pouco para você entender como tudo chegou a esse ponto. Eu conheci Tom há 8 anos. Ele era charmoso, engraçado e sabia exatamente o que dizer para me conquistar. Nos primeiros meses parecia um conto de fadas. Ele me enchia de atenção, preparava surpresas românticas e até me apresentou para a família dele bem cedo. A mãe dele, Karen, me abraçou forte e disse com um sorriso exagerado: minha futura nora. Na época achei fofo. Mal sabia eu que aquilo era só o começo do pesadelo. Casamos rápido. Rápido até demais. No início eu tentei ignorar algumas coisas, tipo o fato de que Tom dependia da mãe para absolutamente tudo. Algumas pessoas são muito ligadas aos pais, né? Eu pensava. Só que não era só ligação. Era dependência total. Karen passava pano para tudo que ele fazia. Se ele errava, ela desculpava. Se ele era preguiçoso, ela justificava. Se ele fazia algo errado comigo, ela me culpava. E eu fui deixando passar. Até que as coisas começaram a mudar. Aos poucos, Tom mostrou quem realmente era. Ele se tornou possessivo, queria saber onde eu estava o tempo todo, com quem falava, mexia no meu telefone e surtava se eu sorrisse para um garçom. Ele só precisa de segurança, né? Errado. Enquanto eu trabalhava duro para construir um futuro, ele ficava em casa, incapaz de manter um emprego de meio período. E toda vez que eu tentava falar sobre isso, ou fazia piada para desviar ou ficava na defensiva. E aí veio a pior parte. Tom começou a me afastar de todo mundo. Se eu quisesse sair com minhas amigas, era um drama. Se eu visitasse meus pais, ele fazia cara de sofrimento. E Karen? Ela dizia que homens são assim mesmo, e que eu precisava ser mais compreensiva. Eu estava sozinha dentro do meu próprio relacionamento. O ponto de ruptura? Quando consegui uma promoção no trabalho depois de meses de esforço. Cheguei em casa radiante para contar a Tom, e ao invés de ficar feliz por mim, ele surtou. Disse que eu estava priorizando a carreira e não o casamento, e que eu queria castrá-lo por ganhar mais dinheiro. E então, com raiva, pegou meu telefone e o jogou contra a parede, quebrando-o em pedaços. Naquele momento, algo dentro de mim estalou. No dia seguinte, enquanto ele estava fora, fiz as malas e fui embora. Bloqueei ele. Pedi o divórcio. E foi um inferno. Tom me bombardeou de mensagens, alternando entre súplicas e ameaças. Karen apareceu na casa da minha amiga, chorando, gritando, fazendo um escândalo. Foi tão intenso que precisei de uma ordem de restrição contra os dois. Aos poucos, reconstruí minha vida. Me reaproximei dos meus amigos, foquei na minha carreira e comecei terapia para curar as feridas emocionais que esse relacionamento deixou. 2 anos depois, conheci David. Um homem de verdade. Gentil, responsável e, o mais importante, emocionalmente maduro. Namoramos por 1 ano, e quando ele se ajoelhou para me pedir em casamento, eu soube que tinha encontrado a pessoa certa. Finalmente eu estava começando um novo capítulo. Eu nunca imaginei que o dia mais feliz da minha vida se transformaria em um verdadeiro pesadelo. Tudo estava indo perfeitamente bem. O vestido estava impecável, o local deslumbrante, e eu me sentia leve, como se finalmente estivesse começando um novo capítulo da minha vida. Mas então, ela apareceu. Uma batida forte na porta da minha suíte nupcial interrompeu meu momento de tranquilidade. Meu coração disparou. A princípio, pensei que fosse minha dama de honra vindo me chamar para a cerimônia. Mas quando a porta se abriu, meu sangue gelou. Karen? Ali estava ela, parada com os olhos cheios de fúria, como se tivesse vindo direto de um pesadelo do qual eu achava que já tinha escapado. Eu não vi a Karen desde o dia em que deixei Tom, e naquele instante, tudo voltou como uma avalanche. Antes que eu pudesse reagir, ela começou a gritar. Você destruiu a vida do meu filho. Você não tem o direito de ser feliz. Eu congelei. A mesma manipulação de sempre. A mesma voz carregada de acusações injustas. Ela me chamou de traidora, disse que Tom estava arrasado desde que o deixei, que eu o tinha abandonado sem dar a ele um encerramento. Como se, de alguma forma, eu ainda fosse responsável pelo bem-estar de um homem que me tratou como lixo por anos. Eu não conseguia acreditar na audácia dela. Era o dia do meu casamento. De todos os momentos possíveis, ela escolheu esse para tentar me arrastar de volta para a toxicidade que eu lutei tanto para escapar. Respirei fundo. Eu não ia permitir que ela arruinasse esse momento.
Karen, você precisa ir embora, disse, tentando manter a calma. Mas ela ignorou minhas palavras e empurrou a porta, invadindo a suíte como se tivesse todo o direito do mundo de estar ali. A cada frase que saía da boca dela, mais absurda a história ficava. Tom nunca mais foi o mesmo desde que você o abandonou. Você deve isso a ele. Eu quis rir. Tom? O homem que nunca moveu um dedo para contribuir no nosso relacionamento? Que mentiu, me manipulou e aproveitou de mim o tempo todo. Agora eu deveria me sentir culpada por não estar mais ao lado dele? Não, não dessa vez. Sem dizer mais uma palavra, peguei meu telefone e liguei para a polícia. Eu tinha uma ordem de restrição contra Karen, e agora ela estava ali, violando-a descaradamente. Assim que percebeu o que estava acontecendo, sua confiança vacilou. Mas ainda assim, ela tentou justificar suas ações. Eu só estou aqui para ajudar Tom. Você precisa dar a ele um encerramento. Segundos depois, a segurança chegou e logo atrás deles, os policiais. Karen foi escoltada para fora, mas não sem antes fazer um último espetáculo. Ela me chamou de infiel, disse que eu tinha roubado o dinheiro de Tom, que eu havia arruinado a vida dele por puro egoísmo. Esse casamento é só para me humilhar, não é? Você planejou tudo isso para se vingar de mim e do Tom. Era inacreditável. Algumas pessoas na sala olhavam para mim com pena, outras com julgamento. Mas então, David, meu noivo, interveio. Com sua calma inabalável, ele chamou a atenção de todos e explicou que essa era uma situação lamentável, mas que não deveria tirar o foco do verdadeiro motivo pelo qual todos estavam ali, celebrar o nosso amor. Assim que Karen foi levada embora, me senti aliviada, mas ao mesmo tempo furiosa. Anos se passaram e ela ainda estava obcecada em me pintar como a vilã da sua história distorcida. Mesmo assim, naquele momento percebi algo muito importante, eu não estava mais sozinha. David segurou minha mão e me garantiu que superaríamos isso juntos. A cerimônia aconteceu, e foi linda. No fim do dia eu entendi que nada, nem mesmo os fantasmas do meu passado, poderiam tirar de mim a felicidade que eu conquistei. E foi assim que, apesar de tudo, eu finalmente disse, sim. Eu já estava no meu limite. Tinha decidido que era hora de dar um fim nisso de uma vez por todas, certo? Mas eu nunca poderia imaginar que a situação tomaria um rumo ainda mais complicado. Depois daquele dia caótico, eu soube que precisava agir. Não dava mais para fingir que uma ordem de restrição bastava. Karen continuava cruzando limites, e eu não podia permitir que isso se repetisse. Então tomei uma decisão, levar a situação à justiça. Mas foi aí que algo inesperado aconteceu. Nos dias seguintes começaram a chegar mensagens e ligações de parentes do lado de Tom. Alguns eu não ouvia há anos. Todos tinham um pedido em comum, que eu reconsiderasse minha decisão. A razão? Karen estava doente. Não era só um comportamento tóxico. Eles insistiam que ela vinha apresentando sinais de instabilidade mental há tempos. Para eles, o que aconteceu no meu casamento foi apenas mais um sintoma dessa deterioração. Aquilo me pegou de surpresa. Durante todo o tempo em que estive casada com Tom, Karen sempre foi manipuladora e controladora, mas nunca aparentou estar mentalmente instável. Suas ações eram calculadas, frias. E agora, de repente, todos diziam que ela estava doente. Será que isso era verdade, ou só mais uma desculpa para tentar aliviar suas consequências? A dúvida começou a me consumir. Se Karen realmente estivesse doente, levá-la à justiça parecia cruel. Mas e se fosse só mais uma jogada para escapar das consequências? Eu sabia do que ela era capaz. Já tinha visto essa história antes. E acima de tudo, eu precisava me proteger. Muitos amigos e até alguns familiares começaram a dar suas opiniões. Uns achavam que eu deveria ter lidado com isso de maneira diferente. Outros me apoiavam incondicionalmente. Mas no fim das contas, só havia uma pergunta que realmente importava. Eu fiz a coisa certa ao chamar a polícia? Será que eu deveria ter dado a Karen e Tom o encerramento que tanto diziam precisar? Ou estava certa em priorizar minha paz e minha felicidade? A atualização, a verdade vem à tona. Uau! Eu jamais imaginei que meu relato ganharia tanta atenção. O apoio que recebi foi inacreditável. E depois de ler os comentários e conversar longamente com David, ficou ainda mais claro. Eu fiz o que precisava ser feito. Simples assim. Decidimos seguir com a ação legal. Nossa segurança vem em primeiro lugar. Nosso advogado já está trabalhando para restabelecer a ordem de restrição e garantir que não haja mais brechas. A última coisa que queremos é correr o risco de algo assim acontecer de novo. Além disso, reforçamos a segurança na nossa casa e até nos nossos locais de trabalho. Não estamos dispostos a dar nenhuma chance para o azar. E sobre Karen? Sim, ela foi presa naquele dia.
O choque de vê-la sendo levada pela polícia ainda está fresco na minha mente. Mas a história não terminou ali. Ela foi liberada sob fiança no dia seguinte e agora temos uma data para o julgamento. Isso significa que essa batalha está longe de acabar. Mas uma coisa é certa, ela não vai sair impune. Não dessa vez. Ah, e lembra como fizemos de tudo para manter o casamento em sigilo? Então você não vai acreditar como Karen descobriu. Um parente distante viu nosso anúncio no jornal local e, sem saber de toda a história, comentou com ela. Simples assim. Um erro inocente, mas que desencadeou todo esse caos. Tivemos uma conversa difícil com essa pessoa depois. Eles ficaram arrasados ao perceber o que tinham feito, mesmo que sem querer. A maior lição que tirei disso tudo? Não importa o quanto você tente fugir do passado, às vezes ele dá um jeito de encontrar você. Mas agora, diferente de antes, eu estou pronta para enfrentar tudo de frente. E pela primeira vez em muito tempo sei que não estou sozinha. Eu sempre soube que terapia era importante, mas só depois de sair do meu relacionamento com Tom percebi o quanto isso faria diferença na minha vida. Cada sessão me ajudou a me reconstruir, a entender que eu não era culpada pelo que passei. Foi ali que comecei a recuperar minha autoestima e a enxergar meu valor. Então, quando tudo isso aconteceu, eu sabia que precisava continuar. Eu precisava me manter firme. No dia seguinte ao casamento, enquanto David e eu arrumávamos as malas para nossa lua de mel, meu telefone tocou. Era um número conhecido. Meus pais. Mas algo no tom de voz deles fez meu coração disparar. Ele apareceu aqui. Do nada. Minha mãe sussurrou, como se Tom pudesse ouvi-la do outro lado da linha. Meu estômago revirou. O quê? Como assim? Minha voz tremeu. Meu pai pegou o telefone e explicou. Tom chegou cambaleando, claramente bêbado, exigindo saber onde eu estava. Quando eles se recusaram a dizer qualquer coisa, ele surtou. Gritou, ameaçou, tentou forçar a entrada. Meus pais não tiveram escolha. Chamaram a polícia. Senti o chão sumir. Eu já tinha cortado contato com Tom há anos. Mas isso era um novo nível de desespero. Ele não queria só uma explicação. Ele queria controle. E aquilo me apavorou. David e eu nos olhamos. Não precisávamos dizer nada. A lua de mel podia esperar. Nossa segurança vinha primeiro. Nos dias seguintes, reforçamos todas as medidas de proteção. Câmeras, novas fechaduras, orientações para amigos e familiares. Nada podia escapar. Mas, entre toda essa tensão, algo bonito aconteceu. Amigos que eu havia perdido por causa de Tom e Karen começaram a reaparecer. Pessoas que se afastaram, que foram afastadas, agora estavam ao meu lado, oferecendo apoio e carinho. Foi quando percebi o quanto eu tinha perdido naquele relacionamento e o quanto eu havia recuperado ao sair dele. Mas o destino ainda tinha mais uma reviravolta guardada para mim. 2 dias depois, um número desconhecido ligou. Algo dentro de mim disse para atender. Do outro lado da linha, só havia soluços. Era Karen. Ele não está bem. Eu não sei o que fazer. Meu peito apertou. Em meio às palavras desconexas e chorosas, fui juntando as peças. Tom estava em colapso. Bebendo sem parar, trancado no apartamento, rejeitando qualquer ajuda. E então, naquela manhã, Karen o encontrou desacordado no chão, cercado por garrafas vazias e remédios. Ela chamou a ambulância, e ele foi levado às pressas para o hospital. Agora, ela estava ali, implorando para que eu fosse vê-lo, para que eu, de alguma forma, o salvasse. Por um instante, a culpa tentou rastejar de volta. Eu podia sentir aquele peso familiar no peito. Mas, dessa vez, algo era diferente. Eu sabia que isso não era meu fardo para carregar. Eu não era a solução para Tom. Eu não podia ser. Ainda assim, algo dentro de mim precisava de um fim para essa história. Conversei com David, com meu terapeuta, e tomei minha decisão. Fui ao hospital. Não por Tom, não por Karen, por mim. Eu precisava ver tudo com meus próprios olhos. Fechar esse capítulo da minha vida com minhas próprias mãos. Quando cheguei, o hospital estava um caos. Karen andava de um lado para o outro na sala de espera, os olhos inchados, a expressão desesperada. No instante em que me viu, correu em minha direção, mas eu levantei a mão. Mantive distância. Eu não estava ali para ela. Atravessei os corredores até o quarto de Tom. Lá estava ele, deitado, pálido, frágil. Pela primeira vez, eu não vi o homem que me manipulou, que me destruiu aos poucos. Vi alguém quebrado. Mas não senti pena. Senti alívio. Ali, naquela sala fria de hospital, percebi que finalmente estava livre. Essa era a última página da nossa história. E eu estava pronta para fechá-la. Por anos, Karen e Tom me puxaram para o meio do caos deles, como se eu fosse um bombeiro sempre pronto para apagar incêndios que eu nem tinha começado. Mas dessa vez era diferente.
Eu olhei para Karen e soube. Esse era o fim do jogo. Minha presença ali não significava que tudo estava bem, e eu deixei isso claro. Dessa vez eu estava lá para dizer, de uma vez por todas, que eu tinha terminado com todo aquele drama. O estado de Tom? Trágico, sim. Mas eu não estava ali para juntar os pedaços. E o que me pegou desprevenida foi Karen. Ela não gritou, não implorou, não tentou jogar a culpa para cima de mim. Em vez disso, ela simplesmente desabou. Afundou numa cadeira e começou a chorar como eu nunca tinha visto antes. Era um choro cru, real, daqueles que fazem você hesitar por um segundo. Será que eu a julguei mal esse tempo todo? Mas não. Eu conhecia bem aquele teatro. Karen sempre soube usar as lágrimas para manipular, para se fazer de vítima. Então, eu permaneci firme. Quando finalmente se recompôs, Karen me lançou uma bomba. Joseph, seu marido, estava pedindo divórcio. Parte de mim não ficou surpresa. O casamento deles já era uma panela de pressão prestes a explodir. Entre os problemas de Tom e as manipulações constantes de Karen, era só questão de tempo. Joseph sempre foi o oposto de Karen e Tom, calmo, sereno. Mas ao longo dos anos, minha admiração por ele diminuiu. Porque apesar dessa calma, ele nunca fez nada. Ele ficou em silêncio enquanto eu era arrastada para o drama deles, permitindo que me manipulassem e usassem como peça no jogo. Karen parecia mais devastada pelo divórcio do que pela situação de Tom. Talvez porque Joseph fosse a única coisa que mantinha sua vida minimamente estável. E agora? Agora ele estava indo embora. Eu senti um traço de pena? Sim. Mas então me lembrei. Essa era a consequência das escolhas dela. Karen protegeu Tom, defendeu suas atitudes, atacou qualquer um que ameaçasse a ilusão de sua família perfeita. E agora estava pagando o preço. Enquanto ela falava, uma sensação diferente tomou conta de mim. Eu percebi o quão longe tinha chegado. Não sentia mais aquela necessidade desesperada de consertar as coisas. O peso que carreguei por anos já não era meu para suportar. Pela primeira vez eu não me sentia culpada por ir embora. Eu não era mais a peça deles. Ao sair do hospital senti algo que há muito tempo não sentia, leveza. Era como se finalmente eu estivesse livre. Essa experiência só reforçou minha decisão, manter limites firmes. Espero que Tom se recupere, espero que Karen e ele consigam a ajuda de que precisam. Mas minha felicidade não depende deles. Pela primeira vez eu estava focada em mim. Meses depois as coisas finalmente estavam se ajeitando. Tom saiu do hospital e foi para uma clínica de reabilitação. Não mantive contato, e fiz questão de manter essa barreira. Karen me mandou um e-mail, curto, direto, até respeitoso, dizendo que ela e Tom estavam fazendo terapia. Fico feliz que estejam buscando ajuda, mas isso não muda nada para mim. Minha decisão continua a mesma, distância. A questão legal da violação da ordem de restrição por Karen finalmente teve um desfecho. O juiz considerou que ela estava tentando mudar, então, em vez de punições severas, ela recebeu uma advertência. Serviço comunitário e a obrigação de continuar com a terapia. A ordem de restrição ainda está em vigor, e até agora, ela tem respeitado. Nenhum incidente desde o casamento. Por isso, sou grata. Mas o que realmente me pegou de surpresa foi um e-mail de Joseph. Curto, simples, mas carregado de peso. Ele se desculpou. Admitiu que ficou calado quando não deveria. Que permitiu que Karen e Tom me usassem como peça naquele jogo tóxico. Disse que só percebeu o estrago tarde demais. Foi um pedido de desculpas vazio? Talvez. Mas, de alguma forma, ler aquelas palavras me trouxe paz. Porque assim como eu, Joseph finalmente viu a verdade. Assim como eu, ele estava pronto para seguir em frente. E falando em seguir em frente, David e eu finalmente tivemos nossa lua de mel. Depois de todo o caos, passamos uma semana num resort à beira-mar, longe de tudo. Sem dramas. Sem tensões. Só nós dois. E foi ali, em meio às ondas tranquilas, que tomamos uma decisão. Era a hora de um recomeço. David recebeu uma grande oferta de trabalho, e eu também encontrei uma oportunidade incrível. Decidimos nos mudar para uma nova cidade. Uma nova vida. Sem fantasmas do passado. Para todos que acompanharam essa jornada e me apoiaram, eu só tenho a dizer: obrigada. Suas palavras foram uma fonte de força quando eu mais precisei. Agora finalmente posso deixar esse capítulo para trás. E a sensação? Libertadora. Um brinde a novos começos, ao amor, ao respeito e à felicidade que agora eu sei que mereço. E aí, o que você achou dessa história? Acha que eu vou conseguir recuperar tudo e dar a volta por cima? Se quiser acompanhar o desenrolar dessa jornada e nunca perder nenhuma atualização, já se inscreve aqui no canal. Não esquece de deixar o like, porque isso me ajuda muito.
e ativa o sininho para receber as notificações. Assim você não perde os próximos capítulos dessa saga e ainda me dá aquele apoio. Até o próximo vídeo!